vamos gravar. Então, boa noite aí, pessoal, quem está vindo aí para as nossas queridas aulas maravilhosas de sistemas de informação, né? Aquele tipo de aula que é para turma de engenharia elétrica, né? Último semestre, o cara já está de saco cheio da faculdade e ele é agraciado com essas aulas do Cezinha, né? Aquelas aulas maravilhosas, né? E pior, né? Pior, a gente tem duas aulas na terça e duas aulas na quarta, porque vocês me adoram, o curso me adora e tal. Bom, e essa matéria de sistemas de informação, a gente já está cobrindo um monte de coisas, né? E eu estou tentando levar as informações para vocês, simplesmente para mostrar a importância que um sistema de informações faz na vida do profissional de engenharia elétrica. Eu já estou compartilhando a tela aí. A última aula foi dia 22, né? Então hoje a gente vai continuar a aula que a gente deu no dia 22, né? Outra coisa que eu queria comentar, para quem está caindo de paraquedas, assim, né? De repente o cara está zoando aí, vendo no YouTube, assim, de repente o cara cai de paraquedas numa aula dessa, tá? Essa é uma das aulas de uma série de trocentas aulas, né? Que compõem aí o meu curso de sistemas de informação, tá? Talvez vai ter algumas pessoas aí que foram no meu perfil do Facebook, né? E de vez em quando eu entro numas treta com os meus haters lá, né? E nem sempre, às vezes eu troco informações com as pessoas que eu admiro, né? E daí eu entrei numa troca de informação com o cara e eu acabei de citar para ele algumas coisas que a gente viu aqui nos nossos cursos, né? De sistema de informação, deixei lá, inclusive, a bibliografia, né? Por quê? Porque sistema de informação é aquilo que eu falei para vocês. O sistema de informação, ele pega o dado bruto, dá uma manipulada nesse dado e apresenta a informação para quem vai tomar uma decisão. E a gente pode extrapolar isso daí até para qualquer área da nossa vida, não só para a empresa, né? O Instituto de Pesquisa nada mais faz do que isso. Ele pega dados brutos, modifica os dados e apresenta para você a informação que ele obteve da análise daqueles dados. E lá eu coloquei para o amigo meu lá, e coloquei assim, falei, cara, então, se a informação, o sistema de informação é uma porcaria, né? As informações que você vai ter do sistema vão ser uma porcaria. Então, você tem que confiar no sistema de informação, né? E hoje em dia a gente está num dilema, porque a gente não confia mais nos sistemas de informação que a gente tem, né? Mas isso foi uma discussão por causa do controle da mídia, né? Porque, na realidade, a mídia quer que você, a grande mídia, a grande imprensa, os donos, né? Da informação, os adestradores de povo, né? Que a gente tem pelo mundo, eles querem que você pense do jeito que eles pensam, que você se comporte do jeito que eles querem, né? Que você tome as decisões que eles querem que você tome, né? E o sistema de informação não é bem assim, né? O sistema de informação, ele vai trazer o dado, no nosso caso, por causa da empresa, ele vai trazer as informações para que os donos das empresas, os empresários, eles tomem a informação de uma maneira mais rápida, para ele direcionar a empresa dele, né? Para vender mais, para ganhar mais dinheiro, para se manter no mercado. Essa é a intenção. E a nossa matéria aqui, essas 4 aulas, 4 horas, 4 créditos que nós gastamos durante a semana, é exatamente com esse intuito, né? Porque você vai ser empresário, você vai sair e vai ser gerente de uma equipe. É isso que eu desejo para você, quiçá ser dono de uma empresa, né? E quando você for dono da sua empresa, você vai querer implantar um sistema de informação, tá? Para subsidiar você nas decisões, mas o seu sistema de informação tem que ser confiável,
né? Você não vai colocar qualquer Zé Mané para desenvolver o seu sistema de informação, né? Você vai colocar pessoas que te importam, pessoas que vão dar resultados para a tua empresa, né? Agora, se você não quiser ser um dono de uma empresa, você trabalhará numa empresa como engenheiro, né? E talvez essa empresa queira que você seja um gerente, né? E você que vai contratar um sistema de informação. Ou até você que vai projetar um sistema de informação, talvez juntar aqueles montes de sistemas de informação que tem nas empresas para trazer para o dono, para o teu diretor, né, as informações que ele precisa para direcionar a empresa, para que a empresa tenha sucesso, né? Então, o engenheiro eletricista, ele não vai trabalhar só com projetos elétricos, né? Ele não vai trabalhar gerenciando equipes somente nessa área de montagem de painel, de quadro de distribuição geral, não sei o que lá, né? Não vai, ele vai querer mais para a empresa. Um engenheiro, ele é contratado numa empresa para tomar decisões, cara, né? Porque o teu curso inteiro, se você não percebeu, foi assim direcionado, ele foi produzido pela universidade, pela faculdade, tá? Para que você tome decisões, para que você resolva problemas, né? O Carlão sempre falava isso, o saudoso Carlão, né? O engenheiro, ele é ensinado a resolver problemas. É isso que a faculdade tentou fazer com você. Eu espero que essa faculdade que você tenha estudado, né, que é uma das melhores da região, pode ter certeza nisso, tá? Tenha te preparado para isso. Se não te preparou, ela falhou, né? E você está no final do curso e está decepcionado, né? Mas o intuito era esse. Todos os professores são instruídos a fazerem isso com você, né? E eu sou um deles, então eu venho aqui para subsidiar vocês com as informações, com as informações que eu obtive na onde? No livro base da bibliografia do curso e mais na minha vida sexual, né? É isso que eu venho trazer para vocês, tá? Como que faz para parar esses? Eu vou fechar o WhatsApp aí que eu já mandei para o Marcelão no curso lá, já não sei o que lá, daí os caras ficam na aula, né? Em vez de prestar atenção na aula, os negros ficam lá passando o WhatsApp. Então, como eu tenho um monte de grupo, né? Um monte de curso, um monte de aula que eu dou, todo mundo fica blém, 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 né? Passando, tipo assim, não consegui entrar, o que eu faço? Estou desesperado, a internet está lenta, pô, avisa o professor que eu não vou poder entrar, e etc. Bom, dado essa embromation, né, meia hora de embromação, né? Vamos para a aula, né? E a gente, na aula passada, a última coisa que a gente estava falando sobre ferramentas analíticas, né? Que fazem o quê? Análise. Análise do quê? Dos dados. Pô, se a gente está trabalhando com um sistema de informação, a gente vai analisar dados. E não só analisar, né? Antes de analisar, a gente tem que coletar, né? Coletar. Então, existem várias maneiras de coletar dados, né? E a gente até brinca, né, que alguns sistemas de informação, não eu, né, porque o César, né, o Cezão aqui, o sistema de informação Cezão, né, ele pega os dados que ele foi na fonte primária, lá nos escritores que escreveram sobre isso, ele lê, né, aquilo lá, como ele não é um macaquinho, né? Ele não é um decorador de dado, ele é um sistema. O Cezão é um sistema, né? E o sistema de informações César,
ele pega os dados que ele coletou durante a vida dele, a vida profissional, a vida sexual, a vida de bar que ele teve, né? Todas as empresas que ele trabalhou, as outras matérias que ele estudou, o conhecimento dele, tá? E esse sistema de informação, César, vai manipular os dados da fonte primária, que é o dono da informação, né, que é o cara que escreveu o livro, e ele vai apresentar para vocês em forma de slides powerpointicos, né, powerpointônicos aí, né, esses slides feios, né, Ctrl+C, Ctrl+V, de parte da informação, né? Então, e olha que interessante. E daí vocês vão ter que pegar as informações que eu passo, né, que estão carregadas é, da minha manipulação, né? Assim, todo professor em si é um sistema de informação, né? E você vai, então você está aprendendo através de uma fonte secundária, né? E eu aconselho, né, para todo mundo, você que está vendo a aula comigo, ou você que vai procurar na internet e tal, né, no YouTube, né, ou você que cai de paraquedas nas minhas aulas do YouTube, se você está nesta aula, eu aconselho você a escolher muito bem de quem você vai obter as informações. E você tem que confiar na fonte, né? Não é porque o Cezinha está falando aqui para você que é desse jeito que você vai acreditar em mim piamente e vai sair por aí fazendo tudo que eu estou falando para você. Tá? Mesmo porque você é um ser humano adulto, né? Se você tivesse na quinta série, na sexta série, ou até, vamos dizer, vai até no terceiro colegial, né? Com 17, 18 anos de idade, talvez você não tenha assim o discernimento, né? Para receber a informação e fazer uma análise crítica dela, né? Porque talvez você não tenha o outros conhecimentos da vida que subsidiam o teu sistema informativo, o teu sistema de informação que está incutido no seu cérebro, né, o seu sistema operacional aí, e talvez você não consiga analisar de maneira crítica, né? Então, daí você realmente vai ter que fazer o que o professor falou para você. Não tem jeito, não tem jeito. Então você tem que, né, confie ou não no seu professor, ele é a fonte de informação secundária que você tem, a não ser que você seja um cara estudioso, né? E daí você vai pegar o livro base que ele usou para dar a aula dele e vai estudar, né? Daí você pode perceber que uma grande parte das coisas que ele lhes fala não é assim tão confiável assim, porque ele coloca a emoção dele, ele coloca a vivência dele, e às vezes ele coloca uma intenção, né, que não é a que você está querendo. Os sistemas de informação na empresa, eles fazem a mesma coisa, né? Por quê? Porque o programador, às vezes, ele coloca a intenção dele, né? Se ele quer enganar o gerente, né, ele dá uma manipulada na informação, né, e apresenta. Né? Então, tem jeito de você sacanear, então, o sistema de informação? Claro que tem, claro que tem. Tá? Tem jeito do sistema de informação ser uma merda, uma bosta? Tem, tem. Por quê? Depende do programador, depende da empresa, depende da intenção do cara, né? Por isso que existem sistemas de informação que são mais confiáveis que os outros, né? Por isso que é melhor você, de repente, confiar numa Oracle, tá? Do que confiar no Pedrinho, né? Na Microsoft, você confia no BI da Microsoft, mas, pô, cara, você fica com dúvidas numa empresa que tenha menos status.
Mas não significa que uma TOTUS da vida não possa ser melhor do que um SAP da vida. Entendeu? Né? Uma Sigma Data, nossa, é antiga, isso daí nem existe mais, né? Tá? Foi comprada, né? Porque as empresas vão comprando. Às vezes, as empresas não gostam da concorrência, então eles tentam, no mercado, né? Eles tentam macular o nome da concorrência. Isso é safadeza, né? Mas tem empresa que faz isso, né? Macula o nome da concorrência, tá? Eu estou vendo uma treta, estou seguindo uma treta aí de uns caras de informática aí, né? Que é assim que acontece, né? Alguém maculou o nome de uma empresa, é, e o cara é concorrente, né? Entra no Reclame Aqui, vai lá, vá no Reclame Aqui e reclame da minha aula, né? Mesmo sem ter assistido. Você maculou o nome, meu nome vai, né? É que nem você processar um cara por uma dívida, né? Vai no Serasa lá e põe o nome dele no Serasa, né? Aí você ferra com o cara, você ferra com a vida do cara. Então, tem pessoas e tem sistemas e tem empresas que fazem isso. Mas não é o nosso caso, porque nós seremos tão bons, nós confiaremos tanto na nossa competência técnica, tá? Que a gente não vai precisar usar desses artifícios mórbidos para a gente subir na vida, né? A gente vai subir pelo nosso conhecimento, pela informação que a gente recebe. Por isso que a gente prefere, em princípio, né, estudar numa universidade, né, onde a gente acha que o sistema de informações é mais confiável. Daí a gente vai para a Unicamp e vira petista. É isso aí que acontece. Bom, então, a gente estava falando do OLAP, né? Na aula passada, que eu falei, puta, eu não lembro o que era OLAP, né? Mas se eu tivesse grifado o idiota aqui em amarelo, eu já lembraria na hora de passar a informação para vocês, né? Processamento analítico online, tá? E outra técnica que a gente usa para coletar, né, dados, né, é o que a gente chama de data mining, né? Então, o que são data mining, né? Se alguém perguntar, na prova a gente costuma fazer essas perguntas, né, imbecil, assim, para vocês, né? Tipo, o que é data mining, né? Como se fosse uma coisa assim muito importante se saber, né? Cara, você não precisa saber o que significa o nome da coisa, né? Mas você precisa saber que existem ferramentas na internet, ferramentas no mundo que vão fazer mineração de dados, né? Que vão coletar dados. Tá, mas quando você está fazendo um sistema de informação, você vai precisar de dados. Na sua empresa, você vai precisar de dados. Exatamente. Então, se você usar as ferramentas que mineram, que colhem, que correm atrás do dado nos vários locais do mundo, né, você está fazendo o que a gente chama de data mining. Tá? Bom, beleza. Daí você tem bilhões, trilhões, quinquilhões de informações, tá? Num banco de dados, e a gente já viu lá, o Google faz isso, o Facebook faz isso, o Instagram faz isso, o TikTok faz isso, né? O Gather faz isso, o Raya faz isso, né? O Raya, para quem não conhece, é um Tinder, é tipo um Tinder, assim, mas Tinder só para cara que tem helicóptero. O cara para entrar lá, primeiro que é só no iPhone que ele existe, para a plataforma, né? Então, e o que o Raya faz? O Raya é um sistema de coleta de dados de pessoas ricas e carentes, né, que precisam satisfazer a sua necessidade da carência através de encontros amorosos, né? Mas é só para quem tem helicóptero, quem tem barquinho, né? Então, o Raya não é para o meu bico, né? É, é,
César, como que você tem? Você conhece? Porque eu fiz um fake. Fiz um fake, um perfil fake. Tá? Bom, beleza. Então, o OLAP, que é esse processamento analítico, permite análise multidimensional de dados. O que significa isso, cara? Que você faz análise de várias dimensões. Veja bem, você pode analisar o dado do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, o mesmo dado, né? Tipo assim, qual a sua cor preferida do César? Verde. Verde. Então, o verde. Daí você fala assim, por causa, conforme o estudo de cores, ele gosta, porque o verde é uma cor que acalma, né? Bonito, né? Então, não, é que o verde, do ponto de vista técnico, científico, é que o verde, cara, no olho dele, ele tem cones e bastonetes, né? Os bastonetes se preocupam com a profundidade de cor ou com a luminosidade das coisas, né? Mas os bastonetes, eles são mais perceptíveis a algumas cores específicas, e o verde é a cor que mais impressiona o músculo óptico dele. Porra, que legal, hein? Então, é por isso que. Então, ele tem mais bastonetes sintonizados nessa frequência de cura aí. Porra, legal, né? Agora, futebolisticamente, é porque ele é palmeirense. Então, aí sim, explica. Você está vendo? Então, eu estou analisando o mesmo dado, eu gosto do verde. Tá? Mas de várias dimensões diferentes. Tá? E hoje, né, cara, a gente analisa dados até de outras dimensões que a gente nem sequer leva em consideração. Né? Por quê? Porque existem padrões, né? Existem estudos psicológicos, né, que vão fazer essas análises aí. E daí, por exemplo, o Instituto de Pesquisa sai com aquela pesquisa: 214% da população brasileira gosta do Lula. Né? Porra, daí você olha assim, você fala, meu, caraca, meu, que data mining absurdo, né, cara? 214%. Ué, mas não vai só até 100%? Estou sendo exagerado, estou sendo irônico. Mas vocês entenderam, né? Por quê? Porque o cara usa estatística, o cara usa análises científicas, o cara faz extrapolação, né? E junta uma pitadinha de um sistema de informação contaminado, né? Por interesses que a gente não sabe quais entram na fórmula de quem faz, e daí saem essas informações para nós. E você confia ou não, é problema teu. Né? E eu desconfio dessas coisas. Né? Bom, cada aspecto da informação, então, é analisado, e no caso do nosso interesse aqui, vamos ver esse análise multidimensional, né? A gente analisa produto, a gente analisa preço, a gente analisa custo, a gente analisa a região onde o cara se encontra, a gente faz análise periódica, né? De períodos, né? Tipo assim, quanto que a minha concorrência estava cobrando de mim no período de março de 2020. Por que março de 2020? Porque é o mês do meu aniversário. Tá vendo? Eu que escolho a análise. Né? Então, mas se eu tenho dado, eu posso fazer a análise que eu quiser. Não é assim? Bom, cada aspecto da informação, cada um desses, vai representar uma dimensão diferente. Dessa forma, um gerente de produto, por exemplo, poderia utilizar qualquer ferramenta de análise multidimensional de dados dentro do software dele, lá do sistema de informação dele, para saber, por exemplo, quantas arruelas foram vendidas na região leste em junho. Comparar essas informações com as do mês anterior, por exemplo,
tá? E também de junho do ano anterior, para quê? Para fazer uma análise e confrontá-la com a previsão de venda que o cara está tendo. Porra, o cara vai extrapolar uma previsão em função de uma análise que o sistema de informações está produzindo para ele. Tá vendo como que é grande a quantidade de coisas? Eu estou fazendo barulho aqui, né? Deixa eu pegar o meu narizinho de palhaço aqui, que faz menos barulho. Eu fico mexendo assim, ó, porque mexer no meu nariz de palhaço, ele, assim, eu fico coçando ele assim na mão, e daí ele vai me dando coisas, e eu vou pensando, e vou agregando coisa da minha cabeça para vocês, né? Porque o professor faz muito isso também, né? Ele enfia as coisas da cabeça dele. Tá? O OLAP permite que os usuários obtenham respostas online sobre questões específicas. Tá? Então, é assim, uma ferramenta de busca, por exemplo, tá? Ele faz um processamento analítico online para você. Né? Você sabe como que o Google funciona? Né? Quando você coloca uma palavra no Google, beleza, ele vai procurar a palavra lá nos headers, né, das páginas HTML que ele já leu previamente e já tem lá no banco de dados dele. Tá? Então ele vai na indexação do banco de dados dele. A gente viu mais ou menos como que funciona, né? Esse tipo, né? Mas e quando você faz uma pergunta para o Google, né? Tipo assim, quem é o maior canal do mundo? Vai aparecer o CC Channel para você, né? Mas como que ele fez essa análise? Né? Como que ele mostrou aquilo para você? Porque ele vai nas estatísticas, ele vê a quantidade de pessoas que assistem o meu precioso canal aqui no YouTube, quantos likes eu tenho, quantos dislikes eu tenho. E em função dessa estatística toda, ele pode apresentar o meu canal para você quando você faz essa pergunta para a ferramenta. Tá? É, Tá? Bom, mas o importante de um sistema de informação é ele apresentar essa informação rápida. Né? Por quê? Porque se demorar muito, cara, o sistema de informação não vai funcionar. Tá? Por isso que existe a necessidade da gente ter um bom hardware, né? Uma boa rede na empresa, uma boa comunicação com o banco de dados, um bom banco de dados é, é, estruturado de maneira a fornecer essa informação é, é, de maneira mais rápida. Tá? Por exemplo, uma consulta tradicional num banco de dados, por exemplo, ele consegue responder uma pergunta bem específica, por exemplo, ó, quantas unidades do produto número 403 foram expedidas em fevereiro de 2014? Cara, eu não sei por que o cara está fazendo essa pergunta. Não sei, é problema dele. Ele vai que, mas é assim, cara. Se ele fez essa pergunta simples, o sistema de informação vai trazer para ele, né? Teoricamente, né? Então ele vai lá e filtra, né? Agora, a análise multidimensional já dá apoio a requisições de informação um pouco mais complexas. Olha só, compare as vendas do produto 403 com o planejado por trimestre e por região de venda nos 2 últimos anos. Bom, é isso que o cara quer fazer. Tá? Agora, como que eu vou elaborar, né, o meu algoritmo para responder isso para o cara, tá? Vai depender do meu sistema de informação, vai depender da competência de quem o fez, vai depender dos filtros que eu vou colocar, vai depender do algoritmo que eu estou usando, vai depender de um monte de coisas, tá? Mas o fato pô, eu preciso dessa informação, tá? Quando a gente faz assim uma pergunta um pouco mais direcionada, né? Os usuários desse banco, desse sistema de informações, eles precisam ter mais ou menos uma ideia da informação que eles estão procurando. Tá? Então, moçada, é assim. No Google, não basta você ter o Google instalado, o browser, né? O browser do Google instalado, ir lá na barra de pesquisas dele, lá da página.
Se você não sabe o que você está procurando, talvez você vai se perder no caminho, né? Por isso que Alice no País das Maravilhas nos traz esse ensinamento, né? Quando Alice está perdida e ela vê aquele gato invisível, quando ele está visível, né? E o risonho, e ela pergunta assim, né? Nossa, eu estou perdida. Daí ele pergunta, não, você não. Ele diz, né? Não, você não está perdida. Para onde você quer ir? Ah, eu não sei. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer resposta te atende. Então, você não está perdida. Olha, nossa, que loucura, cara. Não é assim mesmo, né? Então, data mining, tá? É um esquema que a gente utiliza para sistemas de informação, tá? E ele é mais orientado por descoberta. Então, ele vai fornecer percepções dos dados corporativos que não podem ser obtidos com o OLAP. Tá? Então, uma diferença entre o data mining e o OLAP é esse. O OLAP ele faz uma análise online, tá? E o data mining, e veja bem, você tem que ter uma boa ideia, né, do que você está perguntando, né? É, mas o data mining não, tá? Ele fornece percepção dos dados que não podem ser obtidas com o OLAP. Por quê? Porque se você faz uma pergunta assim bem direta, sabendo o que você quer perguntar, a resposta vai ser mais direcionada. Tá? Então, o data mining ele vai descobrir padrões. Lembra que eu falei para vocês dos padrões? Tá? E relacionamentos até que a gente chama de relacionamentos ocultos, tá? Por exemplo, cara, eu falei lá aquele exemplo da cor verde, né? Cara, você nunca na tua vida você vai relacionar cor verde à capacidade de enxergar do nervo óptico, cara. Mas é uma relação que pode existir, tá? E você pode descobrir essa relação se você usar data mining. Mas de qualquer maneira, esses modelos e regras, né, eles são utilizados para guiar o processo de, para fazer o quê? Para guiar, né, o que a gente chama de processo de decisão, tá? E às vezes, dependendo do jeito que você instala, projeta, usa o seu sistema, ele consegue até prever, tá? Efeito das escolhas que você tem, tá? Essa previsão, né, de uma certa maneira, é da uma de mãe de Ná, né? É uma predição. Imagina assim, é uma predição, que é uma previsão baseada em estatísticas anteriores e relacionamentos anteriores, né? Ah, puta merda, eu já ouvi isso daí, talvez em comunicação de dados, né? Onde a gente tem dados preditivos, né? Onde a gente tem um código convolucional, tipo Reed-Solomon, tipo Viterbi, né? Para prevenir erros, né? Por quê? Porque eu predigo, né? Eu vou fazer uma predição do bit que vai vir, baseado na estatística dos bits que vieram, e em função disso, eu vou conseguir corrigir o bit se ele tiver errado. Putz, cara, olha que loucura, meu. São algoritmos preditivos, né? E a gente usa todo aquele conhecimento, então, para fazer sistemas de informação, fazer estatísticas, e é por isso que tem gente que tem certeza, tá, que o Molusco está com 214% de intenção de votos, né? E o Bolsonaro está com 14, 13, né? Né? Bom, na realidade, essa é a informação que nos passam, né? Então, não sabemos ao certo, porque a gente não tem acesso aos dados colhidos e muito menos ao algoritmo de predição que eles utilizam no sistema de informação deles, e deve ser muito bom, né? Tipo assim, porque os caras têm dinheiro, né? Tipo assim, Datafolha, uma Globo, né?
É isso aí, Igão. Professor, aquele algoritmo do desenho do pica-pau, que ele fala assim, um para você, dois para mim. Isso, Um para esse é você, dois bonito. para mim. Lembra? É assim, um para você, um para mim. Um para você, dois para mim. Três para você, um, dois, três para mim. Quatro para É, você, um, dois, três, quatro para mim. Cinco para você, um, dois, três, quatro, cinco para mim. É assim que funciona. Né? vai pulando, né? Você que cria o algoritmo, né? Do seu sistema de informação. E daí, cara, é assim, eu tô levantando essa lebre, porque, cara, é assim, um sistema de informação, cara, ele pode levar uma empresa ao sucesso e uma empresa ao fracasso, financeiro, inclusive. Concorda? Por quê? Porque se o gerente quer mostrar para o diretor que a área dele está melhor que a do outro gerente concorrente dele, tá? Mas a área dele está pior, ele vai ter que dar uma manipulada, né, nos dados, no sistema de informação dele. Concorda? Porque os dados mostram que a dele está pior e ele quer mostrar que a dele está bonitinho. Então, daí ele começa a usar artifícios, né, de apresentação para fazer isso. Né? E ele pode, claro, né, mostrar que tua linha de produção tá a melhor linha de produção que já existiu no mundo. Tá? Tudo bem, daí o cara, você vai mostrar isso para um diretor. E baseado nessa informação que você está passando para o diretor, ele vai tomar decisões, né? Ele não vai analisar o dado, né? Ele vai confiar na informação que você está passando para ele. E, gente, no mundo corporativo tem tanto nego que ganhou cargo, ganhou é, é, aumento, prestígio, promoção, mostrando sistemas mostrando informações inverídicas, tá? E, pô, eu trabalhei numa empresa, cara, que aconteceu casos, assim, bem interessantes nesse aspecto, né? Tipo assim, pô, tinha premiação para o cara que vendia mais. Daí todo mundo saía que nem desesperado para vender, né? E o cara vendeu 200, ganhou um prêmio, né? Só que ele vendeu 200 para um público que não ia pagar, entendeu? Tudo inadimplente. Então ele ganhou o prêmio de melhor vendedor, mas a empresa perdeu uma puta dinheirada, porque todo mundo para quem o cara vendeu era inadimplente, não pagava. Tá vendo como que, né? Você tem que. E é isso que um sistema de informação faz, é essa análise. Pode ser feita tecnicamente, por algoritmo, né? Ou pode ser filtrado por um professor retardado, por exemplo. Né? Não sei. E você que vai usar a informação. Então, eu não sei, você tem que confiar, eu acho. Né? Então, isso tudo para falar, cara, não acredita em tudo que você vê no YouTube, não. Né? Vá atrás de um cara que lhe dê confiança, tá? Tipo um Felipe Neto, assim, um cara sério. Você não vai atrás de um, sei lá, de um Cezão, assim. Né? Por que não está pagando aquele? Agora sim. Né? Você não vai atrás de um César, entendeu? Vai atrás do Felipe Neto, que ele sabe o que ele está falando. Né? Nando Muro, né? Mas esses caras só falam de política, né? Não sei. Pega um cara aí que fala de economia, que dá é, um curso de, sei lá, isso daqui, sistemas de informação. Você vai lá no YouTube e procura. Tem um monte de curso de sistema de informação. Tem nego que vende, né? E vende caro, né? E você ainda é retardado, porque, meu, você paga caro porque o cara está cobrando caro, né? E às vezes não usa a informação que está de graça e que de repente é uma informação que vai ser muito mais útil para você, tá? Então, por quê? Porque você fala assim, não, esse curso é de graça, não quero. Que nem produto, né? Pô, cara,
agora eu estou aprendendo a mexer com produto de animação gráfica, porque eu estou dando aula de computação gráfica, tá? Já faz uns 2 anos já que eu dou esse curso também. Pô, cara, e eu estou mexendo com software que agora eu até ultimamente falei, pô, mas porque eu descobri que ele faz até planta de casa, né? E antes eu só mexia com imagem, né? Pô, eu descobri algumas coisas que é, fui no YouTube, cara, fui, pesquisei e tal. Só que esse produto, esse software, é de grátis, né? E daí tem gente que, não, eu prefiro usar o outro, prefiro usar o Adobe. Porra, cara, eu pago. Quanto que eu pago, cara, por ano? Dá 780 e pouco da Adobe para manter o Cloud, Creative Cloud. Por quê? Porque eu uso para dar aula e eu uso para fazer as minhas coisas. Edição de vídeo, eu uso o Premiere, né? Mas tem de graça que faz a mesma coisa. Tá? Eu uso o Photoshop, mas tem o GIMP que faz a mesma coisa. Aí, só que a gente prefere o quê? Não, eu vou na que eu mais confio, né? Sistema de informação é assim, você vai no que você mais confia, mas nem sempre o que você mais confia é o melhor, né? Às vezes tem um de grátis que faz a mesma coisa e até mais eficiente, tá? Então, e produto é assim, às vezes tem produto de grátis que é mais eficiente, tá? Então, vamos instalar um sistema de informação na nossa empresa? Vamos. Vamos contratar o SAP? Não sei. Vamos analisar o custo-benefício. Ele é muito válido no mercado. É o melhor do mundo. Todas as grandes empresas têm. Pô, cara, eu não vou falir a minha empresa só para instalar o SAP, porque eu vou ter que gastar grana em treinamento, gastar grana num monte de coisa. Então é mais fácil, talvez, instalar um TOTOS da vida. Não é uma SAP, mas é uma puta empresa também, né? Mas tem um que o Zezinho desenvolveu lá junto com o Pedro e disponibilizaram na internet. Não sei, eu tenho que analisar. Vamos analisar o produto. É de grátis. Vamos analisar o produto, né? Quem sabe não é útil para a gente. Bom, o que são associações? Lembra, no slide passado a gente falou, né, é, de, de associações ocultas ou relacionamentos ocultos, né? É, e eu não falei isso daqui, por isso que eu voltei, tá? Os tipos de informação que a gente obtém com o data mining, e olha só, o data mining vê dados, né? E o autor já está colocando informação. Então já tem uma manipulação aqui, né? Inclui associações, sequências, classificações, aglomerações e prognósticos. Tá? Bom, o que são essas coisas aqui? Tá? Vamos ver. Associações são ocorrências ligadas a um único evento. Por exemplo, o estudo de modelos de compra em um supermercado pode revelar que na compra de salgadinho de milho, compra-se também um refrigerante, tipo Coca-Cola, Cola, Pepsi-Cola e tal, em 65% das vezes. Olha que interessante. Isso é uma associação. Tá? O consumidor está indo no supermercado e ele está comprando salgadinho. Mas todo mundo que compra salgadinho, pelo menos 65% das vezes, o cara também compra um refrigerante. Mas quando há uma promoção, tá, do salgadinho de milho, o refrigerante é comprado em 85% das vezes. Ou seja, cara, eu aumento a venda de refrigerante fazendo, fazendo promoção de fandangos. Olha que legal. Porra, você já pensou que existia uma associação dessa entre um produto e outro? Pô, cara, então, com essa informação, às vezes, se o cara souber analisar isso, entender essa associação, através do que? Da coleta de dados só de venda, né? Os gerentes podem tomar decisões mais acertadas, tá? Porque eles aprenderam a respeito da rentabilidade
de uma promoção, tá? Ou seja, pô, cara, se eu quiser aumentar a venda de Coca-Cola, eu não preciso fazer propaganda ou diminuir o preço, fazer promoção na Coca-Cola. É só fazer promoção no salgadinho, que é mais barato, mas eu aumento em 20% as vendas. Ah, é associação. Tá? Sequência, por exemplo, os eventos estão ligados a um longo tempo. Pode-se descobrir, por exemplo, que quando se compra uma casa, olha só, que interessante isso, tá? Em 65% das vezes, se adquire também uma nova geladeira, tá? Ou seja, eu não sabia disso, mas isso é americano, é lá nos Estados Unidos, tá? Da onde o cara pegou esses dados aí para escrever o livro dele, e eu confio, eu acho que a informação que ele me passa é uma informação científica. Chupa Dória, o chupa Bolsonaro. É uma informação científica, tá? Pô, cara, eu nunca ia relacionar a venda de casa com compra de geladeira, cara. Não é assim, o cara tá na. Pode ser, né? O cara tá na casa nova e tal, ele quer uma geladeira. E que em 45% das vezes, um fogão também é comprado um mês após a compra da residência. Puta, associação, cara. Tá? A classificação, né, que é outro tipo lá, reconhece modelos que descrevem o grupo ao qual o item pertence por meio do exame dos itens já classificados e pela inferência de um conjunto de regras. Bom, puta, aqui eu uso inferência. Inferência é você imputar alguma coisa que saiu de uma coisa não muito racional, não muito subjetiva. Né? É um achismo. Tá? Então, empresas e operadoras de cartões de crédito, por exemplo, e companhias telefônicas preocupam-se com a perda de clientes regulares. Tá? É o que eles chamam de como que é? Churn. É assim, cara, é assim, você perde cliente, mas você ganha cliente. Tá? Então, existe uma... tipo assim, eu lembro da época de provedor de internet. Você comprava um provedor de internet, ele era bom. Depois todo mundo descobria que ele era bom, todo mundo comprava dele, ficava uma bosta. Daí todo mundo migrava para outro. Um ou outro cara migrava porque o outro servidor ficava melhor. Daí o que acontecia? Quando esse outro servidor ficava melhor, todo mundo informava quem estava naquele antigo que era bom, ficou uma bosta. Todo mundo migrava para esse. Então o cara perdia cliente, o outro ganhava. Tá? Então é assim, o cliente que sai uma vez volta. Telefonia é muito comum isso daí, tá? Cartão de crédito também, dependendo do cartão que você usa, você não gosta de quanto o cara cobra de juros, aí você vai para outro e assim por si. Né? Então, a classificação pode ajudar a descobrir as características de clientes que provavelmente virão a abandonar. Olha só. Então, é assim, cara, você consegue marcar clientes que são desse cliente tipo vai no mais barato e exploda seu resto. Tá? Por quê? Porque esse tipo de cliente, quando ele chega para você, tá? Você já vai considerar esse cliente com uma possibilidade de perdê-lo daqui a pouco tempo. Né? Então, você pode pegar e se você tem essa informação, tipo assim, o cliente vai, ele chega lá na tua empresa, ele é um cliente com bandeirinha, né, pink, né? Bandeirinha pink é o cara que vai no mais barato, né? Então é assim, você sabe que ele vai permanecer na tua empresa, talvez por um pouco período de tempo, tá? Então, tá? Esse tipo de coisa que é classificar, né, o cliente, classificar o produto, classificar o serviço, tá? Ele pode ajudar os gerentes a tomar decisões de campanhas especiais para reter, por exemplo, esses clientes. Tá? Então, já aglomeração, tá? Que é o que ele chama de clustering. Tá? E por que eu estou dando esses nomes? Eu estou dando esses nomes porque o autor, né, ele discrimina, tá, em grupos, tá, em tipos,
as informações que a gente obtém com o data mining. Tá? É por isso que ele falou, ó, associação, dei um exemplo. Sequência, dei não, né? Copiei do cara lá. Eu poderia dar outro exemplo. Classificação, a gente já viu. Aglomeração é clustering. Vamos ver a aglomeração. Funciona de uma maneira semelhante à classificação quando ainda não foram definidos grupos. É uma ferramenta de data mining, descobrirá, por exemplo, diferentes agrupamentos dentro da massa de dados. Pô, então, é assim, eu tenho a lista de clientes. 5 milhões de clientes. Cara, mas eu posso agrupá-los em grupos, tipo assim, ó, esse grupo aqui é daquele Maria vai com as outras. Esse grupo aqui é aquele Pink que vai trocar de operador. Eu estou falando de telefonia, então vamos falar. Vai trocar de internet, ele vai trocar de provedor. Ele vai sempre procurar um provedor melhor e mais barato. Então, o tempo de permanência desse grupo aqui de clientes numa empresa provedora é de 3 meses. Tá? Então, ele vai agrupando. Por quê? Porque se você agrupar, tá? Você consegue encontrar grupos de afinidades. Tá? Então, você consegue, através disso, tomar decisões para obter mais lucro. Tá? Mas, de qualquer maneira, embora todas essas aplicações envolvam previsões, os prognósticos as utilizam de modo diferente. Tá? Partem de uma série de valores existentes para prever quais serão outros valores. Então, é assim, aí é a inteligência, né, de dados. Né? Você parte de uma série de valores existentes para prever o que o cara eventualmente vai querer fazer, tá? Com base no que ele já fez. Né? Tipo assim, toda vez que o cliente vai no supermercado, tá? Você, de alguma maneira, você põe uma câmera lá e você fica analisando todos os clientes. Tá? E você vê que tem uma série de clientes que toda vez que o cliente vai no supermercado, ele compra cerveja. Bom, então, legal. Então, você dá um tag, né? Você marca esse cliente como sendo nego que entrou no supermercado e compra cerveja. Tá? Beleza. Quando esse cliente entra num barzinho, numa balada, tá? Numa balada, por exemplo, você pode prever, tá? Que você vai vender cerveja lá na balada. Você concorda? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai. Então, daí, com base nisso, você pode comprar mais cerveja ou menos cerveja para balada. Tá? Mas se o cliente, o perfil dele é entrar no supermercado e comprar, sei lá, pinga, tá? Esse mesmo cara, ó, estou falando de grupo, grande número de pessoas. Se tem muita gente desses caras entrando na igreja de domingo, tá? Você percebe que você vai vender, você vai ter que fazer festa, tá? E pôr quentão para vender. Por quê? Porque o cara gosta de pinga, quentão, pinga, quase a mesma coisa. Tá? Não sei se você está entendendo. Então, e isso você faz com base em prognóstico, né? Porque você está prevendo que o cara vai querer quentão por causa de uma ação que ele fazia, o que esse grupo de pessoas, fez quando entrou no supermercado, que foi comprar pinga. Olha só que... Né? E isso é interessante. Daí você fala, pô, Sam, mas você está falando de pinga, de não sei o que lá. Não, beleza, cara. Mas o que eu estou querendo dizer é que os sistemas de informação bem projetados, eles fazem isso. Eles usam todas essas ferramentas para melhorar, para melhorar o que eles fazem, né? Que é manipular os dados e apresentar a informação de uma maneira rápida e objetiva para que alguém tome uma decisão, para que essa decisão ajude a melhorar o negócio dele,
para o negócio dele se manter no mercado. Agora, você aí sentado atrás do computador, aí, cara, você pode pensar em milhões de situações. A tua capacidade, a tua inteligência, a tua criatividade e o conhecimento técnico que você adquiriu na faculdade vai permitir a você a fazer um filtro de todas essas informações que você está tendo, tá? E em função dessas informações, né, você mesmo usá-las para fazer uma coisa melhor para a tua vida e uma coisa melhor, talvez, para a vida da empresa que você trabalha, ou para a tua empresa. Né? Então, é assim, aquilo que eu falo, né? A gente passa a informação. Tá? A utilização da informação, né, vai depender da criatividade e da inteligência de cada um. Tá? Então, aí isso é uma coisa individual. Depende do interesse, depende da força de vontade, né? Depende dos valores que você tem dentro de você, tá? Então, e a função do curso é passar a informação. Agora, o que você vai fazer com a informação é problema seu e tem a ver com o seu sistema implantado no teu cérebro. Tá? Que você pode reprogramar se você quiser, né? Basta você querer. Não seja gado, né? Não faça as outras pessoas pensarem por você. Eu trabalhei um tempo numa empresa estava dando consultoria para uma empresa de segurança e tinha uma garota que trabalhava comigo, né? Que cuidava da parte de captação de cliente, né? De pesquisa de cliente e tal, né? E a gente conversava muito e tal. E um dia ela chegou para mim e falou assim: Nossa, você é muito isqueirinho. Né? Daí eu falei assim: isqueirinho, isqueirinho. Não entendi a gíria. Lá em São Paulo eles usam muito isso, né? É tipo assim: você provoca muito as pessoas para as pessoas acabarem brigando por causa das suas provocações, né? Então, na percepção dela, conforme a linha cognitiva que ela tinha e a capacidade criativa dela e a moral que ela tinha e tudo que ela tinha vivido, vivenciado na vida dela, fez ela achar que eu fazia aquilo com o intuito de fazer as pessoas brigarem. E, na realidade, o que eu estava querendo fazer é exatamente provocar, não a discussão, a briga, mas provocar discussões. Realmente. E era proposital. Ela descobriu isso. Né? Mas era proposital por quê? Porque através das discussões é que a gente consegue, eventualmente, crescer dentro da organização. Né? Então, eu provocava para ver se as pessoas tinham mais ideias, né? Saíssem daquela zona de conforto ali, né? Porque é muito bom, né? Você deixar os outros pensar por você, né? É muito bom você deixar o outro fazer a prova por você, o outro fazer o trabalho por você, né? O outro ganhar dinheiro por você, para você, né? Puta, é gostoso pra caramba, né? É lei do mínimo esforço, tá? Mas não é isso que vai fazer você evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional, né? É interessante essas coisas, né? Bom, quais as principais aplicações desses sistemas, então, né? Então, o livro nos incita a começar a questionar essas coisas, né? Como esses sistemas de informações, né, que são nada mais são do que sistemas que tem que ser sistemas integrados, né, ajudam as empresas a conquistar a excelência. Como que os sistemas de gestão, tá, que a gente pode conhecer de outra maneira, os ERP, os MRP, né? A gente lembra do planejamento e controle da produção, né? Como que esses sistemas de gestão da cadeia de suprimento, tá, coordenam o planejamento, a produção e a logística com os fornecedores, tá, para atingir a excelência.
Como que esses sistemas de gestão do relacionamento, por exemplo, conquistam a intimidade com o cliente? Nossa, intimidade. Não é no sentido da intimidade, assim que a gente pensa, né? Mas assim, como que a gente vai pegar tudo que a gente coleta, os dados que a gente coleta no nosso sistema de informação, tá? E fazer com que a gente conheça o nosso cliente, talvez o nosso fornecedor, né? De uma maneira íntima, para saber prever até o que ele vai querer fazer. Com isso, cara, a gente até prevê que o cara vai querer um aumento no parafuso em julho de 2022. Né? Por quê? Porque é um ano eleitoral, não sei o que lá, ou seja, eu vou fazer uma análise, né? E se eu analisar o histórico do cara, todo ano de eleição ele pedia aumento. Então, você já sabe que o seu fornecedor vai querer um aumento da arruela que você compra, né? E daí você vai ter que se planejar para isso, vai ter que tomar uma decisão antes de chegar ao problema. Olha que legal, um sistema de informação. Quais os desafios impostos para essas aplicações, né, de sistemas integrados? Tá? Como essas aplicações aí estão tirando proveito das novas tecnologias, né? Então, daí a gente vai ver o caso, por exemplo, da NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa que esse é o caso do livro, do nosso livro base, tá? O caso, a NVIDIA, todo mundo conhece, é uma empresa que faz processador gráfico, ela faz GPU, né? E óbvio, né, fazer GPU é o mínimo, porque ela faz a GPU, depois ela faz uma placa gráfica, ela vende a GPU dela para outras empresas, mas ela faz uma placa gráfica, ela desenvolve softwares que rodam só com a placa gráfica dela e com algoritmos de software que eventualmente façam com que o produto final artístico, por exemplo, de joguinho, sei lá o que, saia melhor do que as concorrentes. É isso que a NVIDIA faz. Bom, os chips da NVIDIA eles são feitos para a indústria de consumo eletrônico. Um dos maiores desafios da empresa, então, é prever com precisão o nível de demanda do cliente, tá? E ajustar os seus níveis de estoque adequadamente. Olha, tecnologia, gente, é uma coisa que muda muito rápido. Tecnologia, cara, evolui com uma velocidade, a gente sabe, né? A gente está na área, a gente sabe como que essa tecnologia evolui. Só que é o seguinte, cara, então o cara vai ter que fazer uma placa que venda, porque senão o ganha-pão dele vai para o saco. Mas ela tem que mudar tecnologicamente muito rápido. Tá? E como que eu vou ajustar a minha linha de produção, tá? Os meus estoques com a demanda do cliente? Por quê? Porque o cliente que consome tecnologia, tá? É um cliente ávido por mudanças, né? Então, é assim, cara, ele muda. Tipo, hoje eu comprei uma placa de vídeo, a GTX 710 Ti, né? Pô, mas essa placa é de 2016. Pô, então tem outra. Tem a 860, GT 860. Tem hoje já estamos na linha 30, né? Tem a 3060, 3030, 3080. Só que tem a GT, tem a GTX, tem a RTX. E cada modelo ela tem um desempenho, ela tem uma capacidade de memória, tem uma velocidade e tal. Só que é o seguinte, cara, nesse caso da NVIDIA, a gerência foi alertada quando a empresa trocou o seu antigo processo de fabricação por um processo de 40 nanômetros. Isso na época lá que ela trocou o chip dela, tá? E ela foi obrigada a manter um estoque criado pelo antigo processo. Pô, ela usava chip de 75 nano, tá? E bem como... Então, mas quando você faz uma mudança de tecnologia, cara, praticamente tudo que você vendia antes não vai servir, né? E aí? Mas você tem cliente da antiga ainda.
E você vai ter que manter essas peças sendo vendidas para o mercado. Mas quantas peças eu vou manter em estoque? Se eu fizer o estoque muito grande de peça de outra tecnologia, cara, ela vai ficar morta no meu estoque. Eu não vou conseguir vender. E aí, o que eu vou fazer com isso? Tá? Será que eu vou conseguir vender isso para clientes que eventualmente queiram continuar fazendo a mesma linha de placa com chips antigos, com outra tecnologia antiga? Cara, olha só o quanto envolve, né? É, então, a previsão de estoque lá ilustra um papel crítico desses sistemas de gestão na cadeia de suprimentos, tá? Que a gente está vendo. Tipo assim, cara, como manter o estoque, como manter as peças de reposição, sendo que eu acabei de mudar a tecnologia de fabricação, tá? As placas de agora, essa série 20, série 30, elas são mais modernas, com tecnologias até mais avançadas, tá? Então, próxima aula, Luan. Isso, eu vou parar de gravar, então. Obrigado por lembrar. Próxima aula, a gente vai fazer uma provicas. Uma provicas. Mas a gente vai ter aula também, né? Porque tem muita coisa para passar. Eu acho que é muito mais importante eu passar o conhecimento do que vocês fazerem a prova. Beleza? Então, eu estou parando de gravar aqui, que já está todo mundo indo embora, tem outra aula, né? Eu agradeço a presença de vocês.